Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem, pessoal? Vamos aguardar as pessoas entrarem aqui na nossa live. Enquanto isso, vamos curtir uma música muito bacana do Coldplay. Viva la vida! É isso que eu quero para vocês, viva la vida! Daqui a pouco a gente vai ter um convidado muito bacana, chamado Kaká Montans. É isso aí! Bora lá! Fala, Kaká, muito bem-vindo. Já vou te chamar aí, viu? É isso aí, as pessoas já estão começando a entrar. Bacana. Bacana, bacana. Bom dia, Maiana, bom dia, Patrícia. Olha aí. Vamos curtir essa música que é muito bacana. Vamos animar, galera. Hoje o tema com o Kaká vai ser bem bacana. Ele já está online já. Fala, meu querido. Tudo bem, irmão? Isso aí, Kaká. Tudo bem? Tudo em paz, e você? Tudo jóia. Tá me Seja ouvindo bem? bem-vindo. Seja muito bem-vindo aí. Ficou ótimo o teu vídeo. Obrigado, irmão. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Tô. Show. Ô, bacana, Kaká. Que Então, prazer, Kaká, irmão. o prazer é todo meu te aceitar aqui na live. Eu vou deixar essa live salva aí por 24 horas. Para depois as pessoas que não puderam assistir esse horário, porque esse horário a gente sabe que é um pouco complicado realmente, o pessoal geralmente está se deslocando para o trabalho. Verdade. E eu tenho falado alguns dias aqui na minha live, e eu cheguei num ponto que as pessoas me perguntaram muito sobre talento, como é que a gente faz para desenvolver aquele talento que está parado, está adormecido nas nossas vidas, entendeu? E como você é uma pessoa bacana, eu não vou nem te apresentar, mas eu quero que você se presente aí para a galera, porque as pessoas precisam de ouvir de você. E o nosso tema de hoje, a gente vai falar sobre talento, como é que as pessoas podem desenvolver o talento de acordo com a sua perspectiva. Fechou? Fechou, fechado, Fica à irmão. vontade, o tema é teu, tá bom? Irmão, obrigado. De coração, gratidão. Quanto tempo que eu não te vejo pessoalmente. Saudade de Pois você. é. E um prazer para mim estar aqui, irmão. Pois é, Assim, eu tenho ido aí na cidade, só não tenho te encontrado, né? me dá um alô, quero te dar Eu um tenho te abraço, acompanhado irmão. bastante. Uma Quando eu honra estiver aí, para eu vou te mim dar um aí. toque para a gente tomar um café. Obrigado. Vou aguardar, hein? Com certeza. E uma honra para mim estar aqui, irmão. Te considero muito, te admiro. É um Ah, profissional fantástico e é um exemplo, né? Nós precisamos modelar pessoas, né? E isso é importante, pessoas que sempre crescem, buscam crescimento. Então, isso é muito importante para mim. Você é um modelo para mim. Então, obrigado por me convidar, por estar aqui com você. E, assim, hoje, eu já faz o que? Uns 2 anos e meio, que eu estou realmente muito comprometido, muito focado no que eu amo fazer, no meu propósito, que eu nasci para fazer. Então, eu acabei saindo da empresa do meu sogro e hoje eu só trabalho com coach, eu sou Master Coach, que é um nível acima do coach. Eu tenho 2 formações em coach. Eu também sou treinador e palestrante. Eu sou treinador do livro Poder da Ação, Alta Performance, os livros do Paulo Vieira. E dou palestra de inteligência emocional. Eu trabalho numa escola aqui. Eu dou algumas palestras para uma escola aqui em São Sebastião do Paraíso para pais e professores sobre inteligência emocional.
Então, assim, eu tenho rodado o Brasil, amanhã não, na segunda-feira eu estou indo para São Paulo, vou numa feira lá ajudar. Lembra da marca Samelo? Que ela deu uma Claro. sumida do mercado e estão querendo crescer novamente e vou estar lá com eles. Então, assim, irmão, eu tenho rodado bastantes partes do Brasil e, assim, o meu sonho é ajudar pessoas a mudar a mentalidade, mudar a forma de viver, crescer e inspirar outras pessoas, a inspirar outros a trazer mudança. Então, assim, irmão, obrigado. Uma honra mesmo estar aqui com você e falando disso sobre... Você falou de hábitos, né? Talentos, mudança de hábito, crenças. E, assim, eu gosto muito disso e, assim, estou à disposição, irmão. O que você quiser que eu fale, se quiser que a gente comece falando sobre hábitos e depois a gente fala sobre crença e finaliza com talento, você que manda. Eu estou aqui por tua conta aí, irmão. Então vamos lá. Sequência é tua, conhecimento é teu, tá bom? Fica à Tá. vontade. Hoje eu sou só ouvidos. Hoje eu Que sou seu aluno. que honra. Assim, o seguinte, Fernando, quando a gente fala de hábitos, hoje em dia as pessoas a nossa vida é feita de hábitos, né? Então, assim, o hábito é um comportamento padrão que a gente usa, que a gente não gasta energia. São coisas que já estão no nosso dia a dia. O hábito é algo que já está no automático, né? Então, todo comportamento... E nós temos que entender que todo comportamento de hábito, ele gera uma recompensa. Isso tudo está dentro de nós, que a gente na hora que a gente começa a buscar esse entendimento, que você começa a ver um livro muito interessante de se ler, o hábito, né? Como é que chama aquele livro? Poder do hábito. Poder do hábito, que eu já estou pensando no outro livro aqui, mas daqui a pouco eu falo do outro. O Poder do Hábito. Então, ele mostra como a gente ficar de olho na recompensa, mas antes nós temos que entender que tem um comportamento que gera um gatilho. Nós temos que entender que gera um gatilho o hábito para ter a recompensa. Então, é aquele gatilho que nós temos que entender que para mudar um hábito a gente precisa focar no gatilho. Então, nós precisamos focar no gatilho que leva ao hábito. Um exemplo simples, quando eu trabalhava na empresa com meu sogro, eu fazia academia à tarde, na hora que eu chegava do trabalho. E às vezes eu chegava, irmão, meio cansado, eu falava assim, vou tomar um banho para dar uma relaxada ou para acordar, com uma mentalidade assim, ou relaxo, ou acordo. Mas eu via que quando eu tomava um banho, irmão, eu relaxava, eu olhava para a cama, eu olhava para o sofá, olhava para um livro, olhava para dentro de casa, aconchegante, e a nossa mente quer economizar energia, né? Então ela fala assim, não vai não, fica aqui, tá bom, tá legal, economiza, eu preciso de você economizando energia para mim. E aí, irmão, eu comecei a ver que o gatilho meu era tomar o banho. Então eu comecei a fazer diferente. Eu falei, o gatilho é tomar banho. Então eu vou do jeito que eu tô, troco de roupa, entro em casa, troco de roupa, ou levava já uma mochila dentro do carro, do trabalho eu já ia direto para academia e trocava de roupa lá. Aí eu quebrei aquele, eu foquei no gatilho, quebrei o gatilho, tirei, eu mudei ele, eu adicionei um novo comportamento que era deixar a mochila dentro do carro ou não tomar banho. Com isso, eu quebrei o gatilho. E aí eu parei de ir para casa e fazer aquele comportamento que me fazia não ir na academia. Sinceramente, eu não gosto de academia, eu gosto de esporte aeróbico, eu gosto de jogar de tudo, mas precisamos ir. Então, assim, Claro. é necessário para o corpo fortalecimento, mas, então, assim, eu vi a necessidade, então, 3 vezes por semana eu dou um jeito de ir, e aí eu quebrei esse gatilho. E aí, um outro ponto, quando a gente acha o gatilho, adicionar um novo comportamento. Então, a pessoa tem que entender qual é o gatilho dela e ela trazer um novo comportamento diante do gatilho. Às vezes a pessoa faz academia de manhã. Então, pega a roupa, coloca perto da cama ou perto do... Acordou, você tropeça na roupa, já coloca e já sai para academia. Então, você tem que achar os gatilhos que te faz distanciar do teu resultado que você quer e mudar o gatilho, mudar o comportamento. E Claro. as pessoas têm que ver também que quando a gente fala de hábito, as pessoas querem mudar tudo de uma vez do dia para a noite.
o ideal seria talvez mudar um hábito de cada vez. Por vez. Né? Quer fazer tudo do dia para a noite e não consegue. Então, assim, muda um hábito por vez. Então, o primeiro ponto é adicionar um novo comportamento diante do gatilho que você achou. O segundo ponto é mudar um hábito de cada vez. E o terceiro ponto é você criar mini hábitos. Porque, assim, irmão, quando a pessoa, por exemplo, fala assim, Cacá, eu não faço exercício. Aí eu falo assim para a pessoa, anda um quarteirão. Aí amanhã, anda mais um. Depois de amanhã, mais um quarteirão. É muito pouco. Ou a pessoa fala assim, Cacá, eu não gosto de leitura. Leia 2 páginas. Hoje. Amanhã, 2 páginas. 2 páginas. Daqui a pouco você estava andando no quarteirão, você fala assim, tá gostoso, estou me sentindo bem, vou andar 2. Aí você vai para 2. Daqui a pouco você fala assim, tá legal, vamos para 3 quarteirões. Você está se sentindo bem, chega em casa e fala assim, hoje eu acho que vou fazer até uns 10 abdominal, tá gostoso. Aí você, daqui a pouco, por pequenos mini hábitos, a pessoa vira a chave e se torna um hábito. Às vezes, então, não é nem criar um novo hábito, mas uns mini hábitos. Aí a pessoa fala assim, Cacá, essa questão da leitura, Cacá, eu não gosto de ler. Se você ler uma página por dia durante um ano, é 365 páginas. Uma página por dia, para quem não lê nada, ler uma, é melhor do que nada. Claro. E daqui a pouco você quer ler 2 aprendizados, você sabe disso, como é bom leitura, né, irmão? Crescimento, quanto a gente cresce com isso. Isso é muito importante. Então, assim, criar esses mini hábitos vai fazer a você se tornar, vai trazer um novo hábito. E nós precisamos também ficar de olho nos gatilhos que, às vezes, é o lugar que a gente vai que traz um gatilho, onde você encontra alguém, tem aquela rotina. Tem pessoas que falam assim, Cacá, no final do trabalho eu passo num bar para ver meus amigos. E acaba tomando 1, 2, 3, daqui a pouco, você já viu, né? Então, assim, o gatilho, às vezes, é o lugar. Às vezes, o gatilho é o horário que surge aquela rotina. Às vezes, é o estado emocional da pessoa, como ela se sente que surge aquela rotina. E também, às vezes, são pessoas. Quando aparece certo tipo de pessoa, por exemplo, a pessoa está parando de fumar, um exemplo. E aí surge, ela sempre encontra um amigo em algum momento do dia que fuma. Naquele momento que a pessoa está fumando. Então, ele é um gatilho, que é aquela pessoa, naquele momento, você está naquele estado emocional. Então, entender, a gente ficar de olho no lugar que a gente está, o horário, o estado emocional e as pessoas. Que aí são gatilhos que vai te trazer aquele hábito que você quer eliminar. Concorda? Então, é mais ou menos isso, a questão de gatilhos, entender isso. Então, assim, se a pessoa tem um hábito que ela quer eliminar, ela tem que olhar para os lugares, horários, sentimentos que ela tem e os hábitos que estão ditando aquela atividade dela. Porque, assim, os hábitos, eles ditam muito das atividades que nós temos e quem nós somos, né? Quer olhar uma pessoa, olha os hábitos dela. Você vai ver os resultados dela. Você vai ver quem ela é. Então, nós precisamos entender, o primeiro passo para transformar a nossa vida e trazer produtividade e resultados para a nossa vida. Então, você se torna, a pessoa tem que entender que ela se torna melhor naquilo que ela repete constantemente. E isso são hábitos. Tudo que a gente repete constantemente. Quantos anos que você lê, irmão? Você é professor, né? Então, quem você se tornou por tanta leitura, por tanto conhecimento, hoje você está em outras áreas também, quanto você, por causa de hábitos constantes, que você se tornou quem você é hoje. Então, essa coisa do hábito é começar da forma simples, pequena. Não querer fazer tudo do dia para a noite, né? Então, sim. Você queria fazer alguma pergunta, irmão, sobre hábito? Não, estou só te ouvindo. Só te ouvindo. Tá, só te ouvindo. Assim... Eu só queria acrescentar uma coisa relacionada a hábito. Você citou uma coisa interessante. Eu, quando era criança, odiava ler. Odiava ler. Odiava o modelo de ensino tradicional.
Eu também. As pessoas falavam que eu não ia dar nada na vida. Esses dias eu fiz uma live e tinha uma tia minha participando da live, que ela pegou e falou assim, eu acreditava em você, né? E foi interessante, por quê? Porque ela tinha uma outra forma de ver, ela percebia que eu não gostava do modelo tradicional de ensino, tanto é que meus alunos que hoje assistem às minhas aulas percebem que eu não sou aquele professor decoreba, não sou aquele professor que passa conteúdo para decorar, não. Eu utilizo metodologias ativas, faço com que os alunos percebam a importância do conhecimento na vida deles. Eu tenho recebido muitos feedbacks bons de alunos por conta desse tipo de aula. E hoje depois de muitos anos, eu me percebo assim, caramba, né? Eu olho, eu gostava de ler, tinha dificuldades, enfim, e hoje eu sou um amante da leitura, eu sou um amante do aprendizado, e aquilo que é muito importante, né? Disciplina é também aprendizado. Se a gente quer mudar hábito, a gente tem que disciplina. Se a gente não tiver disciplina, a gente não consegue mudar hábito nenhum, e muito menos a gente colocar os nossos talentos consiga ter um sucesso na vida. É isso mesmo, né? E eu queria continuar te ouvindo mais. Vamos lá. Irmão, faz todo sentido. Eu também me vejo também no teu passado, no meu também. Eu também não gostava de ler. Até uma pergunta, ela está perguntando até como começar a gostar de ler mesmo sendo criticado. Primeira coisa, e isso leva o que nós ouvimos e o que ela está perguntando. Aí nós entramos nas crenças. Nas crenças que Crenças nos limitam. limitantes. Porque Crenças assim, limitantes. as pessoas têm que entender que 90%, vamos colocar assim, de 0 aos 12 anos foram criadas nossas crenças. Uma criança nasceu, o HD dela está zero. Tudo que ela está ouvindo, vendo e sentindo está formando uma crença nela. Então, a pessoa às vezes é criticada quando criança. Quantas crianças, quantos pais eu vejo hoje virar para os filhos e falar assim, você é burro, hein, menino? Pega a mão de ser burro, você não consegue, você não é capaz. O quanto isso está entrando na mentalidade de um filho. E isso gera essas crenças que limitam a pessoa talvez para o resto da vida, se ela não quebra essas crenças limitantes. Então, as pessoas têm que entender que a crença limitante é aquela mentalidade que foi colocada em nós, que nos limitam ou que nos possibilitam crescimento. Então, eu falo muito para minha filha, irmão, frases. Eu falo todo dia para ela, acordada e quando ela está dormindo. Eu vou no ouvidinho dela e falo com ela quando ela está dormindo que ela é capaz, que ela é importante, que ela é especial, que ela é amada, que ela é corajosa, que ela merece, que ela vai conquistar. Eu falo isso, irmão, olhando nos olhos dela, dormindo eu falo isso para ela, porque eu estou colocando crenças que vão trazer crescimento na vida da minha filha. Então, assim, é o básico. É pensar assim, o ser, o fazer e o ter. Quem eu sou, o que eu faço e o que eu tenho. Então, às vezes, as pessoas, quantas pessoas que você pergunta hoje, quem é você? A pessoa fala assim, eu sou médico, eu sou advogado. Eu falo, não, eu não estou perguntando o que você faz, eu estou perguntando quem é você. Quantas As pessoas não conseguem responder. Porque não sabem quem são. E aí, eu vejo quantas pessoas que eu estou fazendo processo de coach, que a pessoa, empresário, que tem 40, 50 anos de vida, que não sabe quem é. Porque a crença que for formada nela, ela não sabe quem ela é. Imagina uma coisa simples, irmão, da uma mãe, um pai falar assim para a criança, quem que você pensa que você é, menino? Quem que você pensa que você é? Quem que você pensa? Aí a crença é colocada sobre forte impacto emocional ou repetidas vezes ouvindo, vendo e sentindo a mesma coisa. Então, ela ouvir quantos anos da vida dela, quem você pensa que você é, quem você pensa que você é, quem que você pensa... Vai chegar num ponto que ela vai falar assim, eu não sei quem eu sou. De tanto que ela ouviu uma frase simples, que talvez seja repetição de padrão e crença dos pais, dos avós. Então, o que eu mais peço hoje para os pais, irmão,
é olhar para as falas, para as condutas com os filhos, porque eles estão repetindo padrões dos pais que eles vivem e estão passando para os filhos. Nós podemos atingir de 4 a 7 gerações. Então, eu posso ajudar a mudar a mentalidade da minha filha, como você, das tuas também. Então, assim, isso vai fazer diferença porque ela vai repetir esse padrão diferenciado na vida dos filhos e dos netos. Então, a questão é quem eu sou. E tem pessoas que você percebe que ela precisa ter, ser, fazer e ter. Ela precisa ter alguma coisa para mostrar quem ela é. O quanto a gente vê hoje na sociedade isso, infelizmente. Eu tenho que ter alguma coisa para mostrar quem eu sou. Então, assim, eu sou a favor de termos, de sonharmos, total. Isso é importante, mas a base é o ser. E isso o ser humano está se perdendo muito. O ser humano está se perdendo muito na base do ser. E depois no fazer. E aí, o legal é que dentro do processo de coaching, nós conseguimos eliminar essas crenças através de ferramentas que a pessoa quebra essas crenças. Irmão, quando se fala de forte impacto emocional, às vezes é detalhe simples que faz toda a diferença. E é um momento pequeno, eu explico isso para os pais, às vezes o impacto emocional, coisa simples, um exemplo. Teve uma coach minha, que ela também é Master Coach, que quando ela tinha 4 anos, Fernando, ela viu o irmãozinho dela dentro do berço dormindo. E ela queria ver o irmão dormindo. Ela foi andando quietinha, subiu no berço, começou a olhar o irmãozinho dormindo dentro do berço. A mãe chegou com tudo nela, catou no braço dela, arrastou ela de dentro do quarto, falando assim: cala a boca, menina, não fala com o seu irmão, não acorda ele, fica quieta. Ela disse essa frase, fortemente, ela catou no braço e tirou a criança de dentro do quarto. Nós fomos descobrir dentro do processo de coach que ela não falava com o irmão há 16 anos. Caramba. Que ela ela era cantora também, ela sentia uma bola aqui quando ela cantava, psicossomático. Fomos descobrir que foi essa cena que fez ela parar de falar com o irmão e sentir uma bola quando cantava. Terminamos a ferramenta, acabou aquilo, ela não parava de chorar, isso fazendo processo online, parava de chorar, falei, eu vou desligar aqui, na hora que você estiver tranquilo aí você me liga. Depois de 1h30 ela me ligou, falou, Cacá, eu liguei pro meu irmão, que eu não conversava há anos, e depois eu comecei a chorar, chorei muito, depois eu comecei a cantar. Eu não sinto mais aquela bola aqui. Fernando, olha o tanto que isso é profundo. Uma cena simples, talvez para muitos pais, pequena, e falas, pessoas vendo aquilo, o que o filho vê, o que ele sente, o que ele ouve, está transformando ele, está formando ele para um futuro. Então, isso é muito sério. Para quem é pai, para quem é mãe, que os filhos ainda estão do 0 aos 12 anos, ainda tem tempo de fazer essas melhorias dentro. E detalhe, tem muitos pais e mães que não falam muita coisa, mas durante o relacionamento do casamento, as pessoas têm que entender que nossos filhos estão vendo o nosso casamento. Verbal e não verbalmente. Mesmo que a gente fale ou não, quando se fala de verbal e não verbal, 7% é verbal, 93% é não verbal. Então, às vezes, um olhar para um filho, aquela coisa... Isso é muito sério, muito profundo e, ao mesmo tempo, simples de entender. Então, nós precisamos fortalecer as crenças dos nossos filhos com fala, com conduta, com olhar e trazer forte impacto emocional bom na vida dos nossos filhos, que vai fazer toda a diferença, irmão. Então, assim, você deve fazer isso com seu... Você tem 2 filhas? Isso. 2. Então, antes de ontem, descobrimos que vamos ter mais um também. Nós temos uma, Antonella, e agora não sei se é menino ou menina, vai vir mais um aí também. E eu já... que bacana. Essa criança ali, eu já vou começar a trabalhar a mentalidade dela dentro da barriga. Eu já vou começar a falar coisas. É isso eu aí. já falava com a Antonella, mas esse eu vou falar mais ainda, porque hoje eu tenho mais noção disso ainda. Isso é muito importante, irmão. Faz toda a diferença na vida de um ser humano. Claro.
E Cacá, eu tive essa experiência também. Eu, com a minha filha mais velha, eu sempre fiz o que você fez. E a caçula, eu comecei também. Há uma diferença engraçada, assim, gritante entre uma e outra. Lógico que agora eu estou passando por um outro processo, que a mais velha já está na adolescência, então está num processo diferente. Mas mesmo assim, eu quando chego em casa, às vezes à noite, ela está dormindo, eu vou no quarto dela e continuo falando no ouvidinho dela, entendeu? Porque é a partir disso que ela consegue superar essa fase que é impressionante. A minha caçula não, a minha caçula é show de bola, empreendedora, ela é fantástica, mas assim, tudo isso que as minhas filhas têm, eu não estou como condição, aquelas crenças limitantes que eu tive, claro, eu não queria que as minhas filhas tivessem as mesmas crenças limitantes que eu. Crença limitante na vida, com dinheiro, com a felicidade, com o ser, com uma série de coisas. E eu estou, até hoje, é um trabalho diário e árduo que a gente tem que quebrar. Mas o mais difícil é quebrar aquele com a gente. Nós não tivemos os nossos pais pensando da forma como a gente pensa hoje, né? Então a gente, assim, a gente precisa de ter consciência, a gente não pode colocar também a culpa nos outros. A gente tem que colocar a culpa na gente mesmo. A gente é culpado pelo aquilo que acontece com a gente, não transferir e sair lá na frente, assim, independente do que aconteceu, deixou de acontecer, se foi o pai, foi a mãe, foi o tio, enfim, todos nós passamos, até por professores que nos colocam crenças limitantes. É importante que a gente entenda que a gente é responsável por isso, né? E eu vi uma coisa esses dias, uma pessoa colocou uma coisa muito, né, que falou o seguinte: se você quer ter felicidade, acorde e agradeça. Seja grato por tudo. Seja grato por tudo. Porque pelo menos 10% da nossa felicidade está relacionado ao nosso ambiente. Então você já começa colocando pelo menos o seu ambiente feliz. 50% está nas nossas células. Se você não coloca felicidade em você mesmo, você vai ser uma pessoa amargurada, uma pessoa triste, enfim. Então, 50% é na nossa célula. E 40% Então, para falarmos de atitude, é importante que a gente... É aquilo que eu estava falando um dia desses, assim, não adianta nada se você quer mudar uma atitude, se você continua com hábitos ruins arraigados, se você continua com comportamentos e pensamentos ruins, e se você não faz nada para mudar. Então a gente tem que parar, pensar, respirar, ter foco. E aí uma das coisas que eu vou deixar assim antes de você entrar na questão que nós... Não, primeiro, para, os que estão escutando, para, respira. E aí, para a gente ser como eu me vejo? Essa é a primeira pergunta. Como eu me vejo? A segunda pergunta, como as pessoas me veem? Para, reflita e pergunte-se, como as pessoas me veem? A terceira pergunta, como a minha família me vê? Isso é muito importante. Como a minha família me vê? E como o universo me vê? Isso também é outra coisa muito importante. Como o universo te vê. Último, como Deus me vê? Todas essas 5 perguntas, se você conseguiu anotar elas, tente fazer um exercício dessas perguntas, porque elas vão te fazer ser uma pessoa melhor e vai mudar suas atitudes, vai te ajudar a mudar teus hábitos, vai te trazer pensamentos positivos e você vai conseguir ser uma pessoa melhor. Faz sentido, Cacá? Total, Faz total, sentido? total, total. Muito. O que você está falando, irmão, é pura consciência. As Claro. pessoas hoje estão muito no automático. E quando a gente começa a criar Muito consciência, medrosas. essa consciência que você está falando de trazer essas perguntas, porque as pessoas estão procurando muitas respostas. Nós temos que Sim, fazer mais perguntas, nos claro. questionar mais. Eu virei a chave da minha vida quando eu comecei a me questionar.
Então, a questão é, quando a gente tem consciência, aí você fala de gratidão, Claro. irmão, hoje as pessoas, falta de... Para mim, hoje a base que está faltando muito, você falou de tudo. Deus, para mim, primeiro ponto. Segundo ponto, a família e tal, mas assim, pensando em mentalidade, Deus para mim é a base, depois vem consciência, aí entra a autorresponsabilidade, gratidão. Sim, super importante. A gratidão entra também perdão, amor, porque assim, quando a pessoa tem consciência, e entra muito também falando de consciência, nos traz a vulnerabilidade. Olha, só um minutinho, entrou uma pessoa muito importante na tua vida aí na Ah live lá, agora. meu amor, te amo. Oi, E Graça, aí, tudo bem? quanto tempo você também Vamos não lá. vê ela, né, irmão? Pois é, tem tempo que eu não vejo ela. Foi minha aluna, querida. Oi. A gente fala muito de você aqui. Ah, querida. E, e aí, irmão, a gente olha para a vulnerabilidade. Quando eu tenho consciência, eu olho para a minha vulnerabilidade e vejo o quanto eu preciso de pessoas, o quanto eu sou falho, o quanto eu sou imperfeito. E essa vulnerabilidade nos traz mais humildade, que é outra coisa que você não se vê muito hoje também. E humildade de verdade, porque as pessoas falam às vezes, duas coisas que eu vejo as pessoas hoje falar muito sobre humildade e sobre gratidão. E também sobre amor. Falar de humildade é uma coisa, eu sou humilde. As pessoas veem humildade em você, nas suas atitudes, no seu falar, no teu agir. Hoje em dia gratidão, eu sou grato, grato. A gente vive realmente essa gratidão. Eu acordo mentalizando, sendo grato por estar respirando, sendo grato por Deus, sendo grato pelos filhos, pelo comer, pelo alimento, pelo trabalho. Tem pessoas que vai indo para o trabalho e já está reclamando. E quando estava desempregado, também estava reclamando. Mas quando está empregado... Então, assim, essa questão de realmente viver a gratidão, viver também o amor, que se fala do amor, pessoas que acreditam em Deus, ao ter um amor de Deus. Você tem vivido o amor de Deus na tua vida? As pessoas falam demais e vivem de menos. Então, assim, quando você tem consciência, eu começo a me buscar, a olhar para mim e falar assim, realmente eu estou vivendo esse amor? Realmente eu estou vivendo essa gratidão? Realmente eu estou vivendo essa vulnerabilidade, essa verdade? Porque a vulnerabilidade para mim nos traz a verdade, de falar assim, realmente estou consciente, eu estou sendo assim. Eu posso ser alguém melhor? É possível. É possível eu sair da minha zona de conforto e ser alguém melhor? Porque as pessoas têm que entender que o sucesso está fora da zona de conforto. E Claro. quando a gente fala sucesso, é em todas as áreas da vida e cada um entende o sucesso. O que é sucesso para mim talvez não seja para você e vice-versa. Mas assim, Uhum. entender que está fora da zona de conforto. Então é tanta coisa que vai juntando que você começa... E assim, é olhar para o básico. Eu creio que o ser humano hoje está buscando... Hoje temos muita informação na internet, em todos os lugares. É muita informação e nós estamos esquecendo do básico. Essa coisa que... tudo que você falou, irmão, fantástico. Tem até... Eu também sou analista de perfil comportamental, se alguém quiser. Eu tenho um teste, irmão, fantástico, é um dos melhores que tem hoje. Ele junta o DISC, MTBI, valores, ele junta todos em um só. E ele mostra quem eu sou no meu natural, quem eu sou no meu adaptado, quem eu venho sendo por alguns motivos, por que eu estou me adaptando. Aí tem o 360. Você manda o mesmo teste para os teus familiares que te amam, e aí eles vão colocar como eles te vê e como eles gostariam que você fosse. Aí você manda para o seu meio social e para o teu trabalho, como eles te vê e como eles gostariam que você fosse. Irmão, é um teste de quase 50 páginas, transformador. Que assim, por exemplo, para casamento, essencial, os dois devem fazer, porque mudou meu casamento. Nós começamos a entender sobre as nossas, quem nós somos, a nossa personalidade. E aí você começa a ler pessoas. Aonde nós paramos? Falando do básico. O ser humano está deixando de viver o básico. E eu fui no congresso no final do ano, estava Daniel Pouzak, Daniel Goleman, o Paulo Vieira, estava Caroline Leaf, eu te falei dela esses dias, né? Eu acho que você tem uns livros dela aí, né?
E assim, Olha aí, a Gabriela estava na nossa live, lá na entrou outra aqui. ela entrou. Não, show. É porque mostra o meu e o seu, né? Ah, que bacana. Gabi, Bacana. voltamos, tamo junto. E, Voltamos, a- voltamos, estamos vivos, estamos e vivos. aí, sabe o que mais eles falaram, irmão? Sobre é, é, gratidão, amor e perdão. Uhum, Então, assim, neurocientistas falando sobre o básico que o ser humano tem perdido. Então, nós temos que uhum. começar a olhar para isso e ver a importância do básico que o ser humano, né, está se perdendo. E aí, vamos entrar em talentos agora. Sim, E aí, pensando em talentos, irmão, você já leu um livro que chama Descubra Seus Pontos Fortes? esse ainda não, está na minha lista. Ele fala tudo sobre talento. E ele até tem um teste na internet, eu acho que no livro e na internet, mostra como você descobriu os seus pontos fortes. É daquele Hum. Instituto Galloway. Sim, eu acho que eu tenho até o nome dele aqui, o nome do autor aqui. Então, assim, é descobrir os pontos fortes. E, assim, ele vai mostrar os talentos das pessoas. Ele vai ver o talento. Então, é importante demais também. O que eu estava terminando de falar aquela hora é sobre o autoconhecimento. As pessoas Uhum, hoje precisam de buscar mais autoconhecimento. Elas precisam se conhecer mais. Porque o autoconhecimento vai te trazer muita transformação na tua vida. Então, as pessoas têm que investir mais nelas mesmas e se conhecer melhor. Fazer testes, fazer cursos para começar a ler livros para se autoconhecer. E os pontos fortes é um deles, aí entra a personalidade, como a gente estava terminando de falar, né? E os uhum. pontos fortes, as pessoas têm que entender que, infelizmente, a maioria de nós tem pouca noção dos seus pontos fortes. Poucas pessoas, as pessoas têm pouca noção quais são os pontos fortes dela. E você, como professor, você ainda colocou isso, irmão, que muitos pais, professores e chefes, eles vivem apontando os nossos pontos fracos. Infelizmente. Infelizmente. Então, assim, você já tem outra mentalidade como professor. O ideal é você olhar para os pontos fortes. Os pais, os professores e os chefes, eles olham somente nos pontos fracos da pessoa. Então, a gente cresce tentando remediar isso. E isso, a gente acaba nos tornando perito em deficiência, trazendo mais resultado limitante para nós. Então, a gente, às vezes, foca no que os outros ficam olhando para nós. Eles não olham, não olham para os nossos pontos fortes. Eles ficam olhando e dando ênfase nos nossos pontos fracos. Então, Claro. esse livro, Descubra Seus Pontos Fortes, ele vai te ajudar a identificar os seus talentos e como você desenvolver até que isso torne uma atividade na tua vida. Você pegar o teu talento, talento, aquela questão de tudo que você faz bem, faz com facilidade, faz intuitivamente. Fala assim, quantas coisas que eu faço com facilidade. Meus talentos estão nisso. Então, o livro, ele traz duas premissas. O primeiro é, os talentos de cada pessoa, elas são permanentes e únicos. Cada um tem seus talentos únicos, né? Podemos ampliar os nossos talentos conforme a gente dedica. Nós criamos hábitos que volta lá no começo da live. Então, as pessoas começar também a focar nisso e ter disciplina, como você falou. Então, o primeiro ponto é que nós temos nossos talentos. E o segundo ponto é o maior potencial de crescimento está nas áreas onde nós temos esses pontos mais fortes. Nós precisamos entender que quando a gente conhece os nossos pontos fortes, nós focarmos neles, os nossos resultados vão ser muito melhores. Então, é nós lapidarmos o que já temos de talentos e também podemos praticar novas formas. Igual aquilo que você falou. Quando criança falaram que eu não lia, que eu era um exemplo, alguém ouvia, você é ruim de matemática. Começa a estudar matemática, começa a ter disciplina, começa a ter hábito. Se você não vai ficar bom nisso, Claro, não é? claro. É algo que as Um pessoas têm que campeão, entender. um campeão não nasce pronto. Michael Phelps não nasceu pronto. É isso. Entendeu? Um campeão não nasce pronto. Se todos nós precisamos de treinar, 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 treinar e treinar. Quanto mais você treina, mais você fica bom.
Quanto mais você treina, mais você fica bom. Se você quer ser, né? Se você quer ter, inclusive, o seu talento, né? Bom, você quer ter sucesso com o seu talento, tem que treinar, entendeu? Tem que treinar todos os dias, não é? E não é só treinar fisicamente, é treinar aqui também, ó, principalmente na cabeça, entendeu? Total. E tentar excluir as crenças limitantes da sua vida, eliminar, por exemplo, os pensamentos negativos, fortalecer os pensamentos positivos e treinar os pontos fortes. Porque quando você treina os pontos fortes, eles se transformam em excelência. Não quer dizer que você não tem que treinar os fracos, não. Tem que treinar também, tá? Porque você precisa de reforçar as coisas que são ruins na sua vida. Mas os pontos fracos, eles nunca serão excelentes. Eles serão medianos. Agora, se você treina os seus pontos fortes, você terá excelência e sucesso. E é isso que é bacana. Para quem gosta de futebol, por exemplo, olhar para Messi. O outro brasileiro, sumiu o nome dele, o atual jogador que jogava com o Messi. Neymar. Nossa, sumiu. Neymar. Olha para esses caras. A gente, para falar de jogador, esquecer o nome de jogador também. Não, ainda mais de futebol, que eu nem deixo, mas tudo bem. Olha para Neymar e Messi. São, por exemplo, são duas pessoas que têm talento. Mas os caras continuam treinando, continuam com disciplina, continuam com bons hábitos. Com certeza, eles vão se tornarem cada vez melhor. Então, para construir a vida, as pessoas têm que olhar para os pontos fortes dela. É necessário elas compreender que os talentos são seus padrões recorrentes de pensamento, sensação ou comportamento que deve ser usado produtivamente. Então, as pessoas elas têm que lembrar que o esforço ele vence o talento quando o talento não se esforça. Quando ele é preguiçoso. O esforço ele vence o talento quando o talento não se esforça. Então, a pessoa também... Eu falei isso numa live minha dia desses. Irmão? A mesma frase. E aí entra o talento com esforço, que é a garra. Tem um outro livro fantástico que se chama Garra. Não sei se você já ouviu esse livro, é uma americana pesquisadora. E ela fala sobre isso, da pessoa também, além dela pegar o talento, mas assim, que ela fala que a garra, ela às vezes... porque assim, o talento sem esforço é um potencial desperdiçado. A pessoa tem um talento, mas ela não tem um esforço, aquele potencial fica desperdiçado. Então, talento mais garra, o esforço, vai te trazer um resultado. Isso com certeza. Sucesso. Teve gente que perguntou pra gente o que era sucesso. Isso. É isso. E assim, e o sucesso é o que é sucesso para você, né? Aqui quem acordou. O sucesso é algo que as pessoas têm que entender que, assim, sucesso para mim é o que é para cada um. Por exemplo, o que é para você sucesso, irmão? Fala para mim. É isso. É isso. É trabalhar os talentos. Trabalhar os talentos. E trazer resultados nas áreas importantes da tua vida, na família. Claro. É simples. Não a mesma coisa. Eu me descobri professor. Foi uma coisa até engraçada. Eu quero falar sobre esse meu talento. Porque ser professor é um talento. Não, sem sombra de dúvidas. Ninguém nasce professor. Entendeu? Ninguém se descobre. Assim, eu me descobri professor, mas assim, tem pessoas que muitas vezes ficam com um talento ali adormecido por conta das crenças limitantes e ficam vivendo a vida como 95% da população e não fazem a diferença. Eu me descobri professor por acaso. Por acaso, no ensino médio, indo para uma lanchonete, na hora do intervalo, todo mundo indo para essa lanchonete, e na hora nessa lanchonete tinha um pedinte nessa lanchonete, conversando com todo mundo, um cara muito sábio. E aí eu peguei e fiquei interessado naquela conversa dele e comecei a conversar com ele, entendeu? No meio da rua, à noite, em Goiânia. E comecei a bater papo com ele, batendo papo com ele. Oi, Ana. Sim, foi seu professor também. Olha só, tem algumas alunas entraram aí. E aí, Cacá, esse mendigo
ele chegou para mim e falou assim: olha, invista em você. Você é um excelente professor. Eu falei assim: que é isso? Que nada. Eu não gosto nem de ler. O Como é que mendigo eu vou falou isso ser para professor? você, irmão. Falou. Como é que eu vou conseguir ler? Como é que eu vou conseguir passar para as pessoas aquilo que eu não sei? Entendeu? Mas ele percebeu o meu talento ali naquela conversa. E olha só que obra do destino, né? Me transformei em professor, em empresário, e a minha empresa é na área de gestão do conhecimento. Que engraçado, né? A minha formação ela foi sendo levada assim para a área de gestão do conhecimento, para a educação, e é onde eu gosto de atuar, é onde eu gosto de ajudar. Eu percebo assim que quando eu ensino, eu não estou ensinando, eu estou ajudando, ajudando as pessoas a serem melhores, melhores pessoas, né? Que é como o coach também faz. Então, talento para mim é isso, tá? Reforçar o meu talento, colocar os meus pontos fortes em voga, tá? Que isso é isso que eu considero sucesso, respondendo a tua pergunta. Não, e o talento, ele é um acelerador do sucesso, né? Claro. E até a Ana aí falou que ela hoje é professora, irmão. Não sei se você viu, ela falou que hoje ela é professora, que você foi Não professor ouvi. dela, ela colocou aí, hoje eu sou professora, olha que bacana. Olha Até, só, tem gente convidando a gente aqui para um speed class aqui no Mentoring Club em Brasília. Bacana. Vamos ó, conversar. Vamos conversar. É guerra, né? Guerra, BSB. Vamos conversar, sim. vamos sim, não sei se ela está convidando nós dois ou só o professor. Você está convidando Depois os você dois. fala. Um convite para os dois. Vamos conversar. Vamos conversar. Ah, é, convite aos Ana, eu dois, não com vi. Você está certeza. dando aula onde? A Ana falou aí, hoje eu sou professora. Ah, que bacana, Ana. Que bacana. Fico muito feliz com isso. Que bacana, tá vendo? Modelagem, modelagem, modelagem. É. E Ontem você na minha falou, live, pode falar. só um minutinho, Cacá. Ontem na minha live eu achei interessante que entrou uma aluna, uma ex-aluna minha, foi aluna lá na Escola Técnica de Formação Gerencial, onde a Graciela Ah, também estudou, que foi da primeira turma. E uma das coisas assim que influenciou a carreira dela foi foi realmente uma das minhas aulas que eu peguei, uma das aulas de informática. Eu falei assim: então, vocês já sabem o que vocês vão fazer da vida? Vocês estão aqui no ensino médio, vocês já sabem o que vocês vão fazer da vida? Vocês têm que olhar para o talento de vocês. Eu nem pensava em falar sobre isso, estudar sobre isso, né? E de repente ela focou, fez ciência da computação. Hoje ela tem sucesso na área de ciência da computação. Chama a Thalita Pasquini, daí de São Sebastião Paraíso. tá, eu Ela vi mora ontem. branca, trabalha no Magazine Luiza, comandando uma equipe muito grande de inteligência artificial, dos acessos, enfim. E ela Fantástico. entrou e falou assim: pois é, professor, você foi a minha referência, você foi com Olha isso isso. com quem eu acordei, escutei e hoje, graças a Deus, eu tenho sucesso e trabalho naquilo. Que Responsabilidade, bacana, irmão. Ó, a que Ana falou que ela tá no CAIC Santa Maria e como professora. E o Guerra falou que ele é o Ailton, pai da Amanda. Você deve conhecer. O Guerra que nos Claro, convidou aí. claro, claro, Amanda, amiga da minha filha. E aí, Ayrton, bacana, cara. Vamos conversar depois aí. Vamos E o conversar, Ayrton, Alex, vamos sim. o Alex mora lá na Espanha. Ele está falando que reclamar menos e estimular mais ao próximo. Com certeza, Que hoje o bacana. É isso pessoal, aí, Alex. as Olha, pessoas têm. olha só quem entrou, o Júnior. Ó, Juninho, Ó, o Juninho. bem-vindo, Tudo irmão. bem, Juninho? Também foi Que professor de bacana. Juninho, né, irmão? Hã? Você também foi professor de Juninho. Ele estudou com a Graça. Claro, claro. Da Evelise também. Evelise, irmã dele, tá fazendo o maior sucesso na Mary Kay. Mano, vai virar uma sala de Bacana. aula aqui daqui a pouco, só tem aluno. Que show, irmão. Parabéns, Ah, parabéns. Como é bonito ver as pessoas olhar para você, para tua vida e começar. Olha, quantos trazem de exemplo. É diferencial. É o teu talento sendo
usado os teus hábitos, suas disciplinas, você ter quebrado suas crenças limitantes. Olha como tudo vem sendo agregado no que as pessoas viu na sua vida, o que hoje elas estão vivendo através da tua vida. Então, quanto isso é importante, né, irmão? Alguém falando, se você perguntar para 1000 pessoas quais as 10 pessoas que influenciaram suas vidas, 8 delas serão professores. Verdade, Guerra. Verdade. Chama Ayrton. Verdade, Professores são, eu já vou fazer. Professores são exemplos, né, irmão? E hoje em dia estão muito mal, assim, sendo discriminados. Hoje o aluno ele tem mais poder do que o poder, quando eu falo assim, de impor sobre o professor. Acabou a educação, né, irmão? Infelizmente, acabou de uma forma... Quando eu falo acabou, é o tanto que se degradou, né? Hoje os professores apanham, às vezes, os pais, às vezes, acusam professores, né, nas escolas por isso, por aquilo, e estão ali ensinando os filhos. Isso é triste. Mas, assim, isso é um outro papo, né? Que não vai acabar. Um outro papo. E aí, irmão... Outro papo, se a gente entrar nele, a gente tem mais 1 hora, pelo menos, para falar sobre aquela pesquisadora americana que eu falei, que também tem um outro livro, que é interessante você ler, Descubra os seus pontos fortes, que vão ser 5 os mais fortes seus, e ainda juntar com a garra, aquele outro livro. Você juntar talento com garra. Então, o sucesso ele não é fruto só também do talento. Sucesso ele é fruto de garra mais o talento. E a garra é aquela coisa da perseverança, da paixão. Ela fala sobre isso, que a garra é perseverança mais paixão. Então, igual a gente estava comentando, você vê o Lionel Messi, o cara, além de ter talento, ele tem garra. Ele vai, aprende, ele derruba, cai, levanta, aprende de novo. E essa é a vida. A vida nos faz... Nós temos que nos mover. As pessoas estão muito paradas. E aí nós precisamos nos mover para... Errei, aprendo, levanto, conserto o que tem que consertar e continua aprendendo, crescendo. Então isso é fundamental. Aprender com o erro. Né? Quantas horas de treino o Lionel Messi treinou a vida inteira e continua treinando até hoje para ser? Continua treinando. Quantas horas você continua em leitura, irmão, até hoje, para você continuar sendo quem você é e crescendo com isso, lapidando os seus talentos? Então, todo mundo tem talento. Mas o talento sem esforço, tem que lembrar que é um potencial desperdiçado. As pessoas têm que trazer o talento como um acelerador de sucesso. Isso é muito importante. As pessoas se conhecerem mais. Eu aconselho as pessoas a comprar esses 2 livros fantásticos, falando tudo sobre muita coisa que nós falamos aqui e colocar isso em prática, né? Pegar esse talento, lapidar, se conhecer. O ser humano hoje não se conhece mais a vida do outro do que ele mesmo, não é? E fica olhando também muito para os... eles querem também comparar. Hoje você tem muita comparação e a pessoa quer comparar os bastidores dela com o palco do outro. Aquela pessoa que está lá naquele momento em cima do palco, em alguma situação da vida ali, e fica olhando para os bastidores dela. E ela começa a comparar aquilo e se coloca lá embaixo. E aí que entra, como o Alex falou, de começar a falar para o outro de uma forma degradando, ao invés de colocar lá em cima. Olha o que o mendigo te falou, irmão. Olha, uma pessoa que talvez você nunca mais vai ver na vida, que ele te trouxe, que ele colocou uma sementinha no teu coração. Olha como Deus age. Tinha 17 anos nessa época, só para você ter Olha ideia. Isso. Não, isso aí é impressionante. É algo assim que muda. Então, é básico, irmão. Eu creio que o ser humano precisa buscar mais o básico, ser mais grato realmente por tudo. Primeiro ponto, ser grato pelos talentos, né, irmão? A gente fica falando de talentos e às vezes a pessoa foca nos erros, foca nas falhas, foca no que às vezes alguns professores focam não nos talentos, mas nos pontos fracos, os chefes, os pais e assim, para quem é pai, né? Essa coisa de começar a focar nos pontos fortes dos filhos.
olhar para o futuro dos filhos. Tem uma passagem bíblica que fala que nós lançamos nossos filhos como uma flecha que acerta o alvo. Então, assim, essa coisa de uma flecha que a gente lança ao mundo. A gente lança nossos filhos são flechas lançadas ao mundo. E a questão é como é que nós estamos lançando nossos filhos ao mundo, olhando para os pontos fortes deles, para os talentos, ensinando eles a ter garra, disciplina, ensinando eles a ter bons hábitos, ensinando eles e fortalecendo suas crenças. Irmão, são coisas que linkam uma a outra. Tudo que você trouxe hoje, nós começamos a live com você, terminamos na minha, foi... E assim, irmão... faz parte, né? Fantástico, assim... Faz parte. Muito bom. Fico feliz demais de estar contigo. Nós vamos encerrar a live agora, tá dando 1 hora, né, Cacá? Sim. Porque a gente também tem que deixar as pessoas digerirem tudo isso aí que a gente falou, que é muita informação, é muita coisa. Gente, agora... Mas eu queria te pedir apenas para você deixar, tá, uma frase de reflexão para os nossos ouvintes. Uma frase final para a gente encerrar. Irmão, nós falamos muito de talentos, né? Então, assim, as pessoas entenderem e lembrar que o talento, ele é um acelerador de sucesso. As pessoas focarem nos pontos fortes, nos talentos dela, que vão acelerar o sucesso delas. E juntar com tudo que nós falamos, mas assim, o talento é um acelerador de sucesso. As pessoas se autoconhecer, focar nos talentos, lapidar, crescer, que isso vai trazer toda a diferença na vida delas. E assim, irmão, prazer demais estar com você. Daqui uns dias vamos fazer uma live no meu horário. Meu horário é 9 da noite. Perfeito. Vamos combinar, é dia de terça-feira. Ótimo, perfeito. Eu vou ver o próximo tema, eu vou te passar, vamos estar junto. Prazer demais estar com você, um professor. Eu sou um aprendiz e algo que é um prazer demais. Eu vou salvar a live aqui, vou te enviar ela também, caso você queira. Eu acho que dá para enviar, se eu não me engano, o que eu salvar aqui também. Vou deixar 24 horas. E tamo junto, irmão. O que você precisar de mim, uma honra, um prazer estar com você. Obrigado. Cacá, Obrigado mesmo. Eu te agradeço. Gratidão. Deus te abençoe muito. Continue te usando, te fortalecendo com essa família linda que você tem. No dia que você vier em Paraíso, me dá um alô, quero te ver. E vamos falar aí com a Ailton. Qualquer coisa, eu vou ir para Brasília, vamos estar junto. O que precisar de mim, irmão, conte comigo. Forte abraço. Pode encerrar aí. Beijo no seu coração, irmão. Fica com Deus. Você também. Tchau, Deus. tchau. Tchau.